Prezados, boa noite, sejam bem-vindos à nossa Semana de Fisioterapia Unicerrado 2020. Meu nome é Alessandro Pim, sou professor do curso de Fisioterapia e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês hoje presentes conosco aqui. Eu espero que nós tenhamos nessa semana, em comemoração ao nosso mês de aniversário de criação da fisioterapia no Brasil, uma semana muito proveitosa, muito rica em aprendizados, interação entre acadêmicos, profissionais e os nossos palestrantes, especialmente convidados para estar conosco aqui hoje, e que todos tenham um excelente evento, porque afinal ele foi feito para vocês. Sejam todos bem-vindos. É com muito prazer que eu apresento o primeiro palestrante da noite, professor Dr. Redha Taiar. Ele é professor titular da Universidade de Reims, na França. Ele é especialista em biomecânica humana, locomoção humana, biomecânica esportiva. Ele trabalha com engenharia biomecânica para projetos de melhora na condução humana. O Dr. Redha, ele tem a sua empresa na França que desenvolve projetos biomecânicos para práticas esportivas, locomoção auxiliada, esportes de alto nível. O Dr. Redha foi colaborador nas últimas Olimpíadas, desenvolvendo roupas especiais para a potencialização do movimento humano nas práticas esportivas. Para acompanhar a nossa palestra, nós também teremos a presença do tradutor Valério, que fará a tradução simultânea da palestra para vocês. Nós convidamos a todos a prestigiarem esse grande nome da fisioterapia internacional. É com muito prazer que eu chamo Redha Taiar, chamo também o Valério Silva, que vai colaborar conosco na tradução. Redha, my friend, good evening. Good evening, Alessandro. Thank you very much. Welcome to Unicerrado, the physiotherapy course, to your presence today. Thank you so much for your disponibility. Pessoal, só avisando, agora na França é 00:05. O Dr. Redha se dispôs a estar conosco aqui, mesmo no horário desse, lá na cidade dele, tá certo? Então aproveitem muito. Valério, muito obrigado pela sua colaboração, tá certo? Eu desejo a todos um excelente evento, uma ótima palestra e aproveitem muito, tá certo? Redha, thank you so much for your presence. I will go on and you stay at the screen. Thank you so much. Thank you very much, Alessandro. Before to start, I would like to thank Alessandro, Victor, and Valerio for the collaboration. They very kind people who gave me the help, and I would like to thank them for this invitation. I am Professor Taiar. I am professor in biomechanics of health, disease, and rehabilitation. I am working 50% in the biomechanical lab in the university, and I have 50% of my work at the hospital, where I follow different pathology for patients in the aim to quantify the movement and to improve their daily life. I am very happy to be with you in this Unicerrado Physiotherapy Week, and I would like to give you some information modestly about my work on the application of biomechanics in medicine, and we have a lot of questions to ask. And today Sorry? Yes, go ahead. You can finish and then I start. Or would you like me to translate this part?
First, let me just translate. Yes. Primeiramente, ele gostaria de agradecer ao Alessandro, ao Vitor e a mim pela participação e o apoio que ele tem recebido, e agradecer pela participação dele na Semana de Fisioterapia da Unicerrado. Ele disse que ele trabalha com biomecânica, ele está trabalhando 50% no hospital e 50% na parte de reabilitação. You can continue, please. Thank you. I will give you some information on the latest method that we used in biomechanics. Ele vai passar para a gente agora os últimos lançamentos e métodos que eles estão usando agora em biomecânica. Yes, the most important objective will be to modelize the human body and to make a lot of simulation. What is the aim is to decrease the number of experimentation. Então ele vai fazer algumas experimentações e modelagens que é para diminuir, to decrease, excuse me, professor, to decrease the number of experimentation for patient. Para diminuir o número de experimentos feitos no paciente. Thank you very much. In general, in biomechanics, and today we take different information, like for instance, the contact between the foot and the wall. E na biomecânica eles estão usando agora a informação, o contrato do contact. Can you repeat that, please? The contact. The contact between the foot and the ground. O contato entre o pé e o solo. Yes. The aim is like the picture you have to modelize. Vai ser a foto que você tem para modelar. Yes, to modelize the contact between all the human body and the characteristic of the wall. Então vai ser esse contato do todo o corpo humano que ele tem no contato no solo. Yes. For this, we use two methods. First, we use the kinematic method. E eles têm dois métodos, a cinética. Yeah. Yes. And we use the different steps. We can see on the right side that the body is kept in shape by our skeleton. Ele está falando que mostrando que a parte direita do corpo humano mantém do mesmo forma. And in green on the Can you show them the separate screen? Yes, sorry. With the mouse like this. Yes, on the right side you can show it like big. Yes, yes. On the right side you can see the skeleton, and if you take the characteristic of the skeleton, we go on the green part, and for this, Professor, you can share the screen with them on the right hand side, and then full screen, like the whole slides, to make it big for them, because they see like a little slide only. Okay. The green one. Stop screen. What you can see? You're going to continue sharing it, and on the right hand side they're going to show you the presentation where we put like only the PowerPoint on the big screen. Because then I can see it bigger. Eu estou mostrando só para ele, pessoal. Estou pedindo para ele colocar grande para compartilhar a tela com vocês. Like this. I am sorry, but I didn't find it. Because the way that we see, you only see the small. Click on share screen. Share screen. Yeah. Sorry. Okay. And now you can click on PowerPoint presentation
for your presentation. Yes, I clicked. And you can see or not? It's only highlighted, but it's in small pictures. Yes, but I don't know why. On the bar, yes, go all the way to the bar on the right, on the right. Yes. And then you're going to click on the first icon from the right to the left after this measurement. Skip this one. Yeah, this yes, one. This one. Yes, please. Yes, I clicked. It should open by now. There is a little lag in time, but it should open now. That's the one. Yes. Yeah, you can, it's okay or not? We still see small screens. But I don't know why, because I use the diaporama is the biggest. And it's going to be but you can click, yes, one of these two. This one. Because then when you click on it, it's going to open on a big screen. Yeah, for me, it's a big screen for me. But it's not sharing for them. Yes, but I don't. Une fenêtre partagée, clique. It's all the thing that you have to click is on the right, but I don't know why they can't see it. Yes, but because I have the full screen. Diaporama. This one is normal, and diaporama, when I use this one in my screen, it's bigger, the biggest side. Because here for them, I don't know if they have the details. I can only see like that there is the skeleton and then the green chart. Yes. With the biomaterials that you mentioned, né? Com os materiais, com os biomateriais, pessoal, da anatomia e fisiologia. Então ali tem a cartilagem, tem cabelo, colágeno, né, o fêmur, e aí tudo que o corpo faz, o nosso corpo é mantido pelo esqueleto. So I was just explaining to them this part, what it says. Yes. I can follow or? Yeah, go ahead. You can show the smaller one. I have them here in Portuguese too. You can just point and then it's going to be read and I... Yes, I will use this one. Yes, what I would like to tell here is just... que ele gostaria de dizer sobre isso? Yes, that means is for the modulus that we have on the green part, more the value, more the value is bigger, more the parameter is strong. That means quanto mais forte for o módulo, mais forte será o material usado. Yes, like if you compare, for instance, the collagen, the number is 6, and the femur is 6 e o fêmur. Yes, and the femur is 70,200. Se comparar então com o colágeno que é 6 e o fêmur que é 17.200. Professor? I don't hear you. It froze. If you can hear me. Eu acho que deve ter dado algum congelamento no sinal, a internet. E o dele ele não está conseguindo compartilhar a tela maior. Para ele aparece, mas para cá, Alessandro, não aparece. Teria que abrir aquela tela grande, não é isso? Para ele lá ele não está conseguindo. Sim. Pois é. Eu acho que essa trava dele deve ser o sinal da internet. Vamos aguardar um pouquinho. Caiu a conexão. Vamos aguardar um pouquinho. A gente tem que levar em conta que ele está um pouquinho longe da gente, né? Não, hoje não era nem 7 horas da manhã, eu já havia conversado com ele justamente sobre era 3 horas da manhã aqui. Estávamos conversando. Ele falou que já estava entusiasmado para fazer essa apresentação. Com certeza. Pessoal, aguardem só um pouquinho, tá? O palestrante está um pouco longe, a internet às vezes falha também lá na Europa, tá? Só um minutinho que o Redha deve estar voltando já.
Hi. You hear me? Yes. Okay. We can follow? Yes, please. Okay. For the slide that what I told that Can you start sharing again? Because we can see it. So it's still on the green chart? Yes, I will just share the screen. Share. Authorize. It's okay? Yes, and I'll try to share it like the big screen again. I sharing, I have it bigger from my side, the biggest what I can. And then it just show like a small one for us, like the one that as you could see on your own screen in a smaller size, you know? Yes, but I don't know what I can do for this. And maybe you can you can't put the presentation in Portuguese and I talk in English. It could be. Do you want me to send yours? I can ask Alessandro for that. Yes, maybe it's better if it's biggest and in my screen I have in English and I talk in English. It will be okay. Because so let's see how I can send it to Alessandro, and Alessandro shows it there. You know, I can send my presentation to him because I don't know how to share the screen here. I think only you can. Alessandro, eu não estou te ouvindo. Yes. Agora sim. Eu recebi uma orientação aqui do Departamento de Comunicação. Eles pediram para dar zoom em cada slide, deixar ele com o zoom aumentado, que parece que deu algum probleminha aí. O jeito vai ser apresentar cada slide com um alto zoom. Mais ou menos como ele fez agora. Ele estava perguntando, porque a minha apresentação que eu fiz, eu coloquei em português. Essa mesma apresentação eu já coloquei. Então, se você quiser, eu posso já mostrá-la, porque eles têm condição de, pelo menos, ler o que já está falando. Ele pode me explicando em inglês, porque ele tem a dele lá. Se funcionar também, ou se você quiser, eu mando ela para você agora e você mostra ela aí. Ou eu compartilho a tela aqui. Compartilhar, Valério. Aí eu tiro a dele e coloco a sua. Mas só com essa orientação. Coloca o slide num zoom aumentado. Certo. Porque realmente a apresentação não está funcionando no modo slide normal. Então, eu posso compartilhar a minha? Pode, aí eu troco a dele pela sua. Ok. Share screen. Isso. Eu vou abrir minha tela toda, seria isso agora? Isso, vou compartilhar a sua agora. Ó, para você pode aparecer a apresentação, para a gente aparece a tela normal. Ah, apareceu. Eu acho que o problema está lá na máquina dele. Ó, então, vocês estão vendo, eu estou vendo a tela inteira. Como é que vocês estão vendo aí? Porque eu não me vejo mais. Agora a tela está inteira. Tá. Tá. Prontinho. So, Professor, yes. If you want to continue from here, and then whenever you want me to go on, you tell me and I change the screen. Yes, but I follow my presentation. Yes, you follow yours in English, and then you explain to me whatever is necessary to translate, and I keep translating. But this one is in Portuguese already. Yes. Okay. I stopped with the scholatum. I can follow. Yes. Can I change the next one? Yes. Okay. This one that you want? The third one with the muscle. The next, this one. Sorry. Yes, this one. Okay. Okay, and I will tell. Like I told before, I am sorry for this technological mistake, and we continue. Sorry. Please translate. Ele tá pedindo só desculpas por essa falha técnica, mas a gente vai continuar. For the muscle part, it's the most important part
because it's the motor of the human body. Para a parte de músculos é a parte mais importante, porque é a parte de movimento do corpo humano. When we modelize the movement, the model that we create need to take the shape and the morphology for each muscle for the simulation. Quando nós fazemos um movimento, esse aí tem que estar na forma perfeita para ele servir na modelagem e que vai ser feita através do equipamento. The next one, the next one, this one, yes, thank you. Okay. For the kinematic part, we can divide in 2 columns. Eles dizem que pode, para a parte cinética, cinemática, pode dividir em 2 colunas. In linear part, we can calculate the position, the velocity, and the acceleration. Na parte linear, ele pode calcular a velocidade, a position e a aceleração. And the specification of the woman, because we have the interaction between segments, we calculate the angular velocity, and angular acceleration. E de acordo com o alinhamento, eles têm como calcular o ângulo de aceleração, o ângulo de movimento, and then one more, acceleration, movement, angular acceleration. E o ângulo de aceleração. Yes. The next one, please. E os requerimentos... No, sorry, the picture. Yes, this one. Like we can see in this picture, when we don't have the pathology, we use just one camera in profile. Quando não tem uma patologia, eles usam só uma câmera. Yes, and we measure the impact and the movement of the... o impacto e o movimento. Yes, for the different marker on the human body. Para diferentes marcadores no corpo humano. For this, the next one, please. We need 2 markers per body segment. Nós precisamos de 2 marcadores de segmentos. Yeah, just the one before, please. The slide before. Not one, this one. This one, yes. Okay. Yes. No, the next one, please. This one. Okay. Yes, for the marker, what we see in the picture, we need 2 markers by body segment. Para o que vê na gravura aí, que precisa de 2 marcadores para cada segmento. Yes, some planar, the planar motion and... movimento planar. Yes, and we use the camera according to the movement what we quantify. E nós usamos a câmera de acordo com o movimento que nós queremos quantificar. Like, for instance, 25 frames per second for the slow movement. Como uma caminhada para movimentos leves de 25 pés por segundo. 50 frames per second for moderate, like golf. E para de 50 nós usaríamos essa aí para um movimento mais demorado, com exemplo, golfe. And when the movement is faster, we need to increase the number of frames per second. E se o movimento for mais rápido, tem que aumentar o número de frequência. Que seja like um pouco mais rápido. Como correr. Running, for instance. Como a corrida. The next one, please. For sure, when we quantify this part, we have some mistake of measure using the material. E às vezes, para quantificar isso aí, dá uma margem de erro no material. And, like the parallax mistake. Como o erro de parallax. And we have to give this kind of formula for the results in the aim to correct the error of measure. E aí tem que usar essa fórmula aí para medir os erros e diminuir os erros durante o estudo. I would like to tell just I will present
in biomechanics, we use mathematics and mechanics, and we have a lot of formula. I will speak just in general, and when people need more details, something like that, Alessandro will give my email, and they can ask me a question for the future and all this stuff. Como na biomecânica tem muita fórmula para explicar esse tipo de movimento, se alguém ficar interessado, pode falar com o Alessandro que eles vão contactar pelo e-mail e ele responde a todas as perguntas. Por agora vai ser só mais superficial. The next one, please. Like you can see, if I can tell something just about the error of measure when we Ele vai falar uma coisa só sobre o erro. Yes, for the human we digitalize here Como humano que está digitalizado aqui nessa posição. Yes, with the same manipulator. Com o mesmo manipulador. And we can see that, for instance, in the shoulder we have the shape curve, but we have the difference between the first test and the second test. E aí nós temos aí a parte do ombro, mas dá para você ver a diferença entre a primeira e o segundo. We can see the same for the ankle and the foot. Você vê o mesmo pro ankle, pro tornozelo e o pé. But for the hip, we can. Mas para a cintura, pro quadril. Yes, we have the same curve. That means it's the place where we have the less mistake of measure. Então, esse daí é exatamente no quadril onde que tem a menor margem de erro no teste. The next one, please. I talked before that for the human who don't have the pathology, we need just 2D to quantify movement. Então, antes ele havia dito que uma pessoa que não tem uma patologia, ele só precisa para quantificar os movimentos só de 2Ds. In this picture, we have the pathological child, and we need to use the combination between the both camera in the aim to create the movement in 3D. Como aí nessa criança tem uma patologia, então eles precisaram da câmera 3D e criar um movimento. That's the reason we need to use 3 markers per segment. A razão que eles precisam de usar 3 marcadores por segmento. And at least 2 cameras to quantify the segment. E pelo menos 2 câmeras para quantificar cada segmento. For me, at the hospital, for instance, I have 8 cameras. No exemplo dele, especificamente, no hospital ele tem 8 câmeras. And in the aim to see all the markers during the movement of the patient. E o objetivo é ver todos os marcadores durante o movimento do paciente. Next one, please. And for this part, we use the model with 13 markers for the human body. Nesse modelo aí, ele está usando 13 marcadores para o corpo humano. And we can increase this number if we need to have a specific movement, like, for example, the mandible movement or something like that, something little. E esse número de marcadores pode ser aumentado, por exemplo, se tiver algum movimento na mandíbula que precisar ser medido. Next one, please. Sure. We can see, for instance, when we modelize in 3D the movement, we have a lot of trajectory for all the markers on the body. Então, quando coloca na reconstrução 3D, já dá para ver todos os movimentos do corpo humano em 3D. And the idea is mathematically to find the trajectory who reflect the movement of the woman. E a ideia é matematicamente reproduzir o movimento humano, matematicamente falando. That means we can't spend a lot of time to calculate all the trajectory, but we will select the most important of them. Como ele não precisa fazer todos os movimentos, você pode selecionar os que são principais. Next one, please.
And like I told before, we used a lot of mathematical model in the aim to modelize and after to calculate and after to create the model for each patient, for instance. Como ele havia dito antes, usa muita matemática para calcular esse movimento. Yes, and we use, for instance, the calibration, the reconstruction, the modelization. Eles usam para calibração, para reconstituição. Next one, please. Sure. For the 3D, we have a lot of company where we can get this kind of material. For myself, I have the first one, the Vicon system. Ele disse que para esse sistema 3D, tem todas essas companhias aí onde você pode conseguir, e a dele é a da Vicon, do Reino Unido. Yes, and the price the price is expensive, but the utilization is very easy, I would like to say. Então, o custo é elevado, mas o uso em si do material é bem fácil, do equipamento. The material. Hello? Professor, can you hear me? Professor? Eu acho que travou de novo o sistema dele. Vamos aguardar só um segundinho. Eu já havia conversado com ele antes, Alessandro, então ele disse que, tipo assim, a dele ele usa lá porque fica mais cômodo, mas todas essas daí têm o mesmo efeito. Só vai variar de preço, mas todas têm a mesma finalidade, funcionam perfeitamente. Ah, certinho, Valério. Realmente deu um problema de conexão com o Redha. Ele caiu aqui no sistema mãe. Ele já reconecta. Tudo bem. Pessoal, só lembrando, enquanto o professor Redha volta, deixem as perguntas de vocês no chat, tá? Como ele mesmo disse, ele se prontifica a responder as perguntas mais complexas por e-mail depois, as mais tranquilas, dando tempo, a gente aproveita uma janelinha ao final aí para ele responder ao vivo, ok? Aí, pessoal, o professor Cleandro colocou uma informação aí no chat. Vocês veem que esse material, a única coisa que ele não é barato, né? Tecnologia de ponta, facilidade e praticidade nos estudos da saúde de ponta, porém o preço é uma realidade que para nós aqui está um pouquinho além do alcance, não é verdade? Pronto. Hello. Welcome again, Redha. Welcome, my friend. I am sorry, but it's the technological part. No problem. We can follow, and it's a pleasure to exchange with you. We can follow. Okay. Next one. Yes, I will see. You are like I told before. We have the alternative is to use the material who is not expensive, like for instance the goniometer that we can see in green on the right side.
Ele disse que uma das alternativas é usar o material mais barato. E um exemplo é o eletrogonômetros que tem aí em verde. Or also the accelerometer that we have on the picture. Ou o acelerômetro que tem na gravura também. Thank you very much. Next one, please. Now I will tell something about the kinetic part, the second one. Ele vai falar um pouco sobre a cinética, a definição. Yes, the idea is to quantify the force reaction or the different force. Quantilizar, né, quantificar a força de reação do solo. The joint, the electromyography, the power or the joint power, and all this parameter. Então, ver a força de reação das juntas, os movimentos. And the last part? The next one, please. Sure. The idea is to use this kind of force plate. Eu usar essa forma aqui. Yes, we can measure the force reaction on the vertical axis, load. A força de reação na vertical, quando o impacto na vertical. The lateral axis, middle lateral shear. Para medir também esse espaço na parte lateral. And the horizontal axis to see how the body move on this axis. E ver in front and behind. E ver como que o corpo se movimenta pela frente e por trás. The next one, please. We can, for instance, take this kind of example. Is just for the normal walking. We can follow the red leg. Ele falou assim que podemos usar um exemplo simples de uma caminhada, seguindo o exemplo da perna direita. And here we measure the vertical forces on Z. E ele está medindo a força vertical no C. The A, it's the contact, it's the initial contact. Na letra A aí, que está o contato inicial. B, it's the loading of the whole body. B é a carga do corpo todo. The middle stance in C. E aí o meio termo que está em C. And between C and D, the human start to push. Entre o C e o D é a parte de atração, de impacto, onde que ele aprende a empurrar. The patient arrived to his maximal forces in D. E aí ele chegou na força máxima, o paciente chegou na força máxima em D, que é o contato total. And after, the foot starts to decrease the contact with the force plate until E. E aí, na letra D, o corpo começa já a perder o pé, especificamente, começa a perder o compacto com a força e o impacto com o solo. Yes, we arrive to the toe off. Que é onde que é a última parte que encosta são os dedos do pé. And between E and F, it's the swing phases without contact. E na parte entre E e F é o contato onde que a perna só está balançando sem contato nenhum com o solo. Elas têm For myself at the hospital, when I have different patients, I use this normal gait in the aim to see if the work with the patient is on the right side or on the bad side. Quando ele está no hospital, ele usa essa caminhada simples para ver se a reação está no lado esquerdo ou no lado direito do paciente. That means it's the reference. Isso significa que é a referência. The next one, please. What we can see it's the combination between two forces, the weight of the body and the acceleration or deceleration what he used during his movement. O que a gente vê aí é a combinação do corpo, a aceleração e desaceleração do movimento. Next one, please. Here in this curve, we can see
the vertical axis, what I explained just before, and the two other curves, mediolateral and on the x-axis here. O que a gente está mostrando aí é como o que a curva maior que já tinha mostrado antes, e as duas menores é a curva média e a curva anterior e o impacto do corpo, do peso do corpo em vermelho. Here I talked before that we have it's the normal gait, but when we have the pathological subject, I follow just the mediolateral curve in the aim to see what is the balance, what the patient needs for his movement. Quando ele realmente tem um paciente com uma patologia, ele só usa a força medial para ver, to check. Can you repeat that, please? Yes, but between the three curves, I take just the mediolateral, the little curve. No meio dessa curva aí, ele só pega a curva do meio, a média, yes, a pequena. Yes, with the objective to see the equilibrium, what the patient is need for his movement. Para medir o equilíbrio que o paciente precisa para se movimentar. Next one, please. Sure. All this thing is some mathematical calculation, and the idea is all people know this Newton law and all the stuff, but the idea is to simplify the human movement because it's something very complex, and to try step by step to explain what happened during the knee, during the hip, during around the shoulder and all this. Então, o que ele quer aqui é mostrar que cada um, tanto o movimento do quadril quanto o movimento do joelho, tem uma fórmula diferente para calcular esse movimento aí. And like I told before, all the meaning or mathematical part we can exchange because it's not for today. We can keep in touch together, and I can send to student my lecture, all this stuff. Ele diz que a parte de fórmula mesmo não vai ficar para depois, mas ele pode mandar a parte da apresentação depois. Next, please. Sure. We follow the same. That mean in this slide, for instance, that the first contact, the initial contact, all the forces have different angle, and with this angle we have also to calculate the sinus, cosinus, and all the stuff, all the vector, using the vector, the different step that showing the movement of the body. Para cada parte daquela que mostrou, tem uma fórmula dessa daí. Então, mostra o inicial, o vetor de reação no contato com o solo, o momento que o pé está todo em contato com o chão e o momento que ele deixa o chão. São cada uma dessas fórmulas aí, ó, que podem calcular a força. Next one, please. You can see, for instance, why we use the angle and all the calculation, because all the vector only in D, where we don't have the angle, all the other vector have the angle, and we need to calculate with different formula to quantify exactly what happened. Somente a letra D, que não tem movimento nenhum, mas todos os outros, o A, B, C até o F, tem fórmulas que precisam ser medidas, tem como quantificar. Next one. Just to show you that it's the combination between the force plate, the video, in the aim to get this kind of information from kinematics and kinetics. Para ver na cinética e na cinemática, eles usam a câmera para ver todos os ângulos no vídeo. Next one, please. With a real situation, we can see here the utilization of the force plate, and for the middle stance phases of the push phases, the vector, it's not the same, and the force is not the same. We quantify all these parameters with this kind of force plate.
E nas duas aí estão mostrando que os quantificadores são diferentes e as posições são diferentes, e dá para mostrar desde o primeiro impacto até o último. Until this moment, the idea is to get all the possible information from the human body in the aim to modelize mathematically all the events. E aí, né, para pegar todas as informações que tem aí com a modelagem do corpo humano e combinar com as evidências. Next one, please. We follow our step of calculation. We use other kind of force plate in the aim to quantify the different zone of contact of the foot. Nós usamos esse aí para quantificar, mostrar a posição inicial de todo o contato, desde o contato inicial, que tem o pé, até o último, quando ele deixa o solo. The next one, we can see, for instance, with this sensor that we can see for the same human, between the right and the side, we don't have the similar zone of contact. The red presents the biggest pressure and the blue the lowest pressure. Então, isso aí é na mesma pessoa para ver que não tem o mesmo impacto. Onde que tem o azul é a menor pressão e onde a parte vermelha é onde é a maior pressão. And we are with the same leg in red that we follow until this moment. E é a mesma perna que eles têm seguido que a gente tem seguido até o momento. Next one, please. Now we have other method, not in the laboratory, like the insole, the insole. We put the insole with different sensor on the shoes, and we quantify the forces, the pressure, and all this stuff. E uma outra maneira também é quando usa o sapato e tem esse quantificador aí que pode ser colocado na sola. In the real situation, I mean. Numa situação real, ele quer dizer. And not laboratory experiment. Não um experimento de laboratório, né? Numa situação real. Next one, please. And this kind of method will permit for us, for instance, to quantify the impact of the shoes on the human, on the movement, and also to have the knowledge about the material on shoes and the impact on human. Então, isso aí é para mostrar o impacto que tem o sapato, o material usado pelo sapato e esse impacto nos humanos. Next one, please. Until this moment, we talked about the system to measure. When we get all the information, we start to make the hard mathematical calculation. Então, isso aí são as fórmulas, e quando você tem todas as informações, aí parte para a parte matemática do trabalho. All the force plate, what I show you, the video, will permit to get the general information. Tudo que ele mostrou agora, as informações e os vídeos, dá para pegar a informação geral. Now, if we want to see exactly during the ankle what happened, or a knee or the hip, we have to make this mathematical calculation from this method called inverse dynamic method, using only the mathematical equation, and to calculate the stress in each joint. Então, se quiser calcular o estresse, o impacto, tanto no tornozelo quanto no pé, tem como usar a dinâmica inversa para calcular com essas fórmulas aí, cada um deles. The next one, please. Sure. And the principle is, well, like I told before, the force plate on first. No primeiro. And we used also the data from biography in red. E eles usam a informação da bibliografia que está em vermelho aí na gravura. And the 3D in green. E o 3D que está em verde. The mix between the three give us the head to... Sorry? Go ahead. Aí a mistura entre os três.
Yes, the mix between the three give us the possibility to calculate mathematically what happened in each segment, in joint, its ligament and all this stuff. E a mistura dos três dá a possibilidade de medir o que a pressão nos ligamentos, nas juntas. And I will show you after the kind of model we can create. E ele vai mostrar agora o que tipo de modelo ele pode criar. Next one, please. Just to have a look in general, which kind, that mean we start between the contact between the wall, the force, what we calculate. If you can see the picture of the foot on the right, the force, we measure it with the experimentation. And after all the other parts, we calculate mathematically. Então, se vocês puderem ver a parte física do pé, dá para calcular aí no gráfico, e a outra parte com os números é feita matematicamente. Yes, that means the black forces is calculated by the system. Significa que as forças são calculadas pelo sistema. And starting from the blue. E de começar, a parte preta é calculada pelo sistema, e começando pelo azul. Yes, from the ankle until the head, we calculate mathematically. Do tornozelo até a cabeça é calculado matematicamente. The next one, please. After we use also the electromyography to see the coordination between the different muscles. Eles usam para ver a coordenação entre os músculos. After different method, just to make to decrease the noise and to have the good curve and shape to analyze. Para diminuir esse smoothing, é para diminuir o barulho, o ruído. The next one, please. And after we see the results from the same movement which we took, now it's in black, the leg. The black. O mesmo movimento que a gente estava falando, só que agora está em preto. And for all normal people, they will have the contribution of the different muscle in each zone. That means here gluteus maximus, where he work, the triceps surae, where he work, for all normal people in the world. E para todas as pessoas normais, aí tem como funciona, como é que teria que ser. Yes, and the joint moment on the right side also the same. E o movimento das ligações das articulações do outro lado aí, todos são os mesmos. The next one, please. If we take just the example of one muscle, because to modelize, we need to understand exactly how the muscle work. Então, pegando só um exemplo de um músculo aí para saber exatamente como ele funciona. The next one. We use this kind of curve. That means on the blue muscle, on the red muscle that we saw just before, we have the red. Tipo de curva na parte vermelha para mostrar the red part shows. Yes, we have the relation between the force and length inside the muscle on the first curve. Na primeira curva aí, nós vemos a força de contração no primeiro. And the velocity, and force and velocity on the yellow one. E nesse mais coloridinho aí que está avermelhado é a velocidade e força. Yes, I would like to say, like a conclusion for this first part, that means all people know the different what I present, but the after is how we can take all this information to put in the same model. The hard part will be what I will show just after. Ele disse que, tipo assim, para a maioria das pessoas agora já sabe disso aí, mas é colocar toda essa informação que ele disse agora no mesmo modelo. Because the human body is very complex, and we need to decrease this complexity in the aim to understand it better. E o corpo humano é muito complexo, então nós temos que diminuir essa complexidade para entendê-lo melhor. Next one, please. The contribution of muscle will help us to see when we can work in eccentric, in concentric,
to calculate the power and all this variable. The next one, please. Sorry. Ok, ele disse que a gente pode calcular a força concêntrica e excêntrica de acordo com os movimentos das articulações. Next one, please. And after to see in the different step of the foot contact, different. Here we took one body with 75 kilogram, and to see exactly where he generates the power, when he absorbs power, and the variation of the angle for the first curve, for instance. Então, nós temos aqui um modelo com 75 quilos, 75 quilos, para ver onde que começa e onde que termina o poder do impacto aí. E aí, nesse aí, está falando do poder de absorção do joelho. Using the same working person, like I show, starting from the beginning, here in black. Mostrando a mesma caminhada da pessoa na parte de baixo do desenho, em preto. And the next one is the next one, please. No, just before, please. This one here. That's the one that I have. There's one missing. Mm-hmm. Yes, this one. It's okay. Just to show that we will work on the shape of the curve. Like for instance, the variation of the angle. I took the knee here, and to show exactly where we work in eccentric, where we work in concentric, and the curve, it's a little bit large because it's the population that we took. For instance, here we have around 3,000 people what we test. Nesses desenhos aí está mostrando a curva dos ângulos que pode ser calculada, a curva do joelho, a força concêntrica e excêntrica, e usaram 3,000 people? 3.000 pessoas? Yes. 3.000 yes. pessoas. 3,000. Ok, 3.000 pessoas. Yes. The next, I talked about the method of measure, the mathematical model, what we can use, mathematical calculation. And I would like to take just one example, is how we can, when we have the interaction of the foot on the wall, how we can quantify the vibration and how we can integrate this vibration on the model. O que ele quer dizer é que pode calcular a vibração, o contato do pé no solo, o contato da vibração, e the contraction. One more. Yes, and how we can put this the information from the vibration inside the model that we have to use. Como que nós podemos colocar todas essas informações sobre vibração no modelo que eles estão usando? This vibration, I would like to tell just some information, or people know this, but the human body, he's every time in interaction with another body, the ground, or at work, or we have every time the vibration. This vibration can be divided in with the transversal propagation or longitudinal propagation, for instance, like the picture we see. Então, só falando sobre vibração, toda vibração que seja andando ou no trabalho, que ela pode ser medida de duas formas, na propagação transversal e na longitudinal. The next one. This vibration will be like a wave, and here I made just some calculation. The blue curve represents the oscillation of one wave at 1 hertz frequency, and sorry. Yes, não. O que ele está falando é que são duas ondas que estão sendo medidas. A de azul está numa frequência e a verde e numa outra frequência. Yes, for instance, here, if you take just one example, that it's 1 hertz, the wave at 1 hertz frequency and one amplitude.
Então aí está mostrando que uma onda está numa frequência e uma amplitude. And the green curve represent one wave with 2 Hz frequency and amplitude 2 also. Então na 2, tá na onda 2 aí, está na amplitude 2 e na frequência 2. Yes, just to see that the shape and this kind of reply and inside the body will have the big difference like response and impact on the human body. Então, vendo essa vibração aí, o jeito que ela teria o impacto no corpo humano. And the idea is to put this vibration inside our model and to see what happened on joint, on muscle, on ligament. E a ideia é colocar essa vibração aí no modelo para ver o que acontece nos ligamentos, nos músculos e nas articulações. If we follow the vibration characteristic, we can see also in the next one, please. Se a gente seguir a vibração no what color? Yes, in this curve you can see the reflection. That means when the wave enter and is in contact on bone, on ligament, on muscle, the wave will have different response. And we can see, for example, for the reflection, when the wave push on one part, the response will be different according to if it's strong or less strong, or like, for instance, the characteristic of ligament, muscle, or bone, for instance. Então, aí está mostrando qual que é o reflexo quando ela está entrando aí, ó, quando a onda está entrando em contato com um obstáculo. E essa vibração aí vai variar de acordo se é um músculo, se é um osso. E aí a resposta da vibração com o membro que ela encontrou. Next one, please. We follow with the vibration also for the damping. Is the evolution of the vibration occurring when he is longer, for instance, his energy decrease. Então, damping é a evolução desse fenômeno de vibração que ocorre quando, né, a energia está mantida. Ela pode aumentar, por exemplo, na cinética e perder pressão, fricção. Yes, and all this information entering on the human body will have different impact that we need to know them. E todas essas informações, essa vibração que está entrando no corpo humano tem um impacto diferente e elas precisam ser medidas. The next one, please. Also, we have the resonance, and be also one parameter to take into account when we work also for the impact of the vibration and to know what happened. Same objective like the slide that I showed before. Então, para falar sobre ressonância, tem uma frequência que tem que ser levada em consideração, que é para medir a vibração do campo de influência, que ele já havia mencionado antes. Yes, and what I showed until this moment is a lot of variables that we need to select them and to put them inside our model. E o que ele mostrou até agora são várias variáveis que ele tem que colocar dentro do modelo. Next one, please. We arrive to our model. E nós chegamos no nosso modelo. And for the sentences, we use the kinematic variables. Então nós usamos aí para usar as variações da cinemática. Yes, and after we carry the information for the force plate, we have also other variables. E aí nós levamos para próximo dos planos. We can also add the information from the EMG for the kinetic part. E aí pode usar também as informações da parte da cinética. The information coming from the vibration. E as informações vindo das vibrações. And all this information, we put them inside the model what we create that we see in blue, but
E aí todas essas informações eles colocam no modelo que foi criado em azul. Please, can you click on the video or not? I don't think it's the walking, right? But hold on. I can't. It doesn't. There's no movement here. Okay, but because I send also the video are in linked when we see just when we see just the model he move, but by the way, no problem. We can see for instance in this. Ele disse que tem vídeo desses daqui que estava passando que mostra o movimento do modelo. Yes. The next one, please. And after with this model, what we create, we can calculate the contribution of the muscle, like the first curve you can see. E aí, com a criação desse modelo, ele pode contribuir com as informações com a primeira curva que vocês estão vendo. We can see the difference that with the force plate and video, we quantify the resultant of forces. Nesse daí, no quarto, in the first picture, we can quantify the forces, quantificar as forças. Yes, and what is interesting with the model, we can measure the force for each muscle. E o que é interessante com o modelo é que dá para medir a força de cada músculo. The joint stresses. O stress, que é a força nas articulações. Or in the tendon, for example. Ou no tendão, por exemplo. And also in the picture, the second picture, we can measure. Nós podemos medir the angle variation for each part what we choose. O ângulo de variação para qualquer parte que escolher. The next one, please. Yeah, unfortunately, there's no video here. Yes, because I sent the video, but no problem. Maybe Alessandro will give them the video or. Oh, okay. This one we show it. Yes, and for the. Valério, pergunta para o Redha se esses vídeos são aqueles arquivos extras que ele mandou na pasta. Mesmo arquivo, no mesmo arquivo, no meu abria, entendeu? Quando está no zip abre, é o mesmo. É o mesmo? É. O arquivo separado? Correto. É o mesmo em zip, são esses vídeos aqui, ó. Só que aqui não quis abrir, Alessandro. Mas eles têm um movimento. Tinha antes no zip que eu recebi. Ele me mandou esse WinZip também. Se são esses arquivos que vieram em separado aqui, eu posso tentar reproduzir. Ó, vamos ver esses daqui. Ah, yes, good. So I open one by one and then you explain again, no problem. Yes, yeah, no problem. I will explain directly. We can see, for instance, here the contribution of the angle of the angle, for instance, when we compare the right side and the left side for the patient. Ele está falando que na comparação que dá para fazer entre o lado esquerdo e o lado direito do paciente. And the curve will permit to see the characteristic of the movement of the patient to improve his movement. As características dos movimentos do paciente. Okay, we can open another one, please, just for the example. Yes. Don't worry. You can open. What do you want? This one, for example, if we
we can see what happened around the joint, around the knee, sorry, according to the contribution of all muscle. E aí tá para ver o que está acontecendo em volta do joelho com a contribuição de todos os músculos. Yes. Just for the general information, the muscle in red, what we can see. Só para título de informação, o que você vê em vermelho. Represent the reality. Representa a realidade mesmo. Of the human body and a realidade do corpo humano. And one researcher win the Nobel Prize because he modelized the contribution of muscle. So repeat about the Nobel Prize. Yes, that means the researcher who make the mathematical calculation of the muscle in red here, the Nobel Prize, because the muscle here represents the real situation. Então, o pesquisador que fez a descoberta desse movimento em vermelho aí recebeu um prêmio Nobel para ver o movimento verdadeiro. Thank you very much. The next one. And after we can see also during the hip what happened, and you can see. Isso aí é no quadril o movimento que está acontecendo. Yes. And the idea is to go step by step and to see for each part of the human body the forces, the contribution of muscle, of tendon. E a ideia é ver parte por parte a contribuição dos músculos no corpo humano. Next one, please. Here we have the normal gait. E aí tem passo, uma marcha normal. Yes, and the idea is to take it like a reference for patient. E isso é levar como referência para o paciente. When the physiotherapist make his work with the patient, we will see. Quando o terapeuta faz o trabalho com o paciente, nós veremos. We will see if the physiotherapist is in the good way of work or he is very fast from the good work. Se ele está indo bem no trabalho ou se ele está indo rápido demais para o trabalho. Thank you very much. And we can go now to the next presentation. Like this one here that you would like to show us yes. again. Here I have one of my patients. He's hemiplegic in the hospital. We modelize his own model in the aim to make the simulation to see with his muscle what is the good result he can arrive. Esse aí era usando um modelo mesmo, para ver assim, usando o modelo verdadeiro mesmo, para ver os melhores resultados que podem ser usados com ele. The idea is to see his good result, and after we ask the physiotherapist to take this way, take this way, take this way. O objetivo é pegar o que foi bom nisso daqui e pedir para o fisioterapeuta trabalhar com ele dessa e dessa maneira. Thank you. Next one, please. The next one, for this slide, just to see that we can also add some information with the infrared camera to see what happened here. This work is with the child, for instance. Isso aí está vendo trabalho que pode ser feito com a câmera de infravermelho. And the next one, please. In this this one is the same hemiplegic. After the treatment with the toxin, we see in the same situation directly what happened inside his muscle. If the coordination is better, it's
we are in the good way or not. And, isso aí é aquela mesma pessoa que usaram, que tomou a medicina e está vendo se ele está melhor ou não, do jeito que está agora. And now I am working for what I showed before, just the impact of the vibration that means inside the model. O que ele mostrou antes, o impacto da vibração no modelo. That means I enter inside the model different frequency according to different movement, and I see what happened inside, and I am working in this phase at the moment. Então ele coloca frequências diferentes e vê como é que elas funcionam, e é nisso que ele está trabalhando no momento com o modelo. We can go, please, Valerio, to the slide. Yes. In the presentation, we see this part. We can go after. I told about this. Yes, and here also, for example, for the physiotherapy part, for the proprioception. Para fisioterapeuta, para a parte apropriada. Yes, we modelize also the same situation of the patient in real situation, and to modelize his movement on the right side. Então, modelando o paciente agora do lado direito. Thank you. The next one. And here we can see, for example, all his oscillation, all his micro movements, what we put inside the model, and to calculate, for instance, here in this example, the variation of angle, or we can also calculate the contribution of the muscle, or all what we are needing like information to carry. Então, no que ele disse é que, de acordo com o Taiar, ele pode calcular a força no músculo, ele pode calcular o que for necessário. Can you exemplify that again, so I can say that again, what can be checked? I explain another time. Okay. Yes. Yes, I say that when we are around the proprioception, we have different little movements that we need to carry them and to put them inside the model. Então, quando ele está trabalhando isso aí, tem pequenos movimentos que precisam ser trabalhados e levados para dentro do modelo. Next one, please. And after, we can, in various, all this kind of movement, we can, all what I ask for the patient, we can modelize in the same time, and to make some simulation. Like I told in the introduction, the aim is to decrease the number of experimentation. Então, o que ele havia dito antes é que com todas essas informações é que dá para diminuir o número de experimentos feitos no paciente. It's the objective of the modelization and simulation. É o objetivo da modelização e da simulação. I gave you in this presentation just some way of reflection, I would like to say it's the general introduction. Maybe you know all what I show. Ele deu exemplo assim de modelos mais superficiais e de modelos simples do que ele faz. Yes, and I would like to say I am working on the human body since more than 30 years. E ele já tem trabalhado com o corpo humano por mais de 30 anos. And what I would like to say, it's very complex, and we have to respect it and to decrease the number of information, because it's something very, very hard. Então, por ser uma coisa muito complicada, ele tem que diminuir o número de informação, porque o que é muito difícil. I will be very open for other question. My friend Alessandro and Victor will keep me in touch with the student. I am open for the collaboration together. Então, ele está aberto à colaboração, está aberto ao contato com os alunos. For student, for teacher. Para professores, para alunos. And we will.
we will also keep in touch for other question or other information that you need from my side. Então, ele está aberto a qualquer outro tipo de informação que você precise da parte dele. And before to go to sleep, I would like to tell you thank you. E antes de dormir, ele gostaria de agradecer. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, em nome do encerrado, professor Redha. Nós temos 3 questões aqui, Valério, você pode transmitir a ele? Se ele puder respondê-las agora, ou se não, a gente faz o link entre os alunos que questionaram e depois ele, para dar a resposta, foi muito complexa, tá? Então, Mr. Taiar, he said that he has some questions that Yes. if you'd like to answer them right now, if they're not Yes. too complex. Yes. Ok. A primeira questão da Anne Cristine, ela perguntou se no Brasil existe tecnologia mais barata que pode ser utilizada para o mesmo fim desse trabalho que o Dr. Redha mostrou. Talvez não com os resultados tão precisos assim. Então, assim, como no Brasil a gente sabe que quase tudo é importado, pergunte a ele, se existe alguma tecnologia mais acessível, mesmo com resultados não tão precisos quanto esse que ele mostrou na apresentação. So a student, her name is Anna Christine, and she wants to know if there's cheaper material or more accessible available in the market that we could use here, that it's not as expensive as the material that you have over there. Yes, for the kinematic part, maybe Alessandro can give my email and student. I will give them some software, some links. Just for example, for the kinematic part, we have one software in Kinovia is free, and also with I have other kind of logiciel and also book of biomechanics what I can send. Ele disse que ele tem material, que ele pode mandar o link da website e pode mandar livros também sobre o assunto, se for o caso. For the kinematic, it will be okay. Again, Professor. So, to specify, in Brazil, we can get more accessible equipments, not as expensive as this one that you use, and get about the same results. Yes, for the kinematic, I think yes. Para ser na que sim. Yes, I can send different name of software. They are free for the kinematic part, but for the kinetic part, it will be a little bit difficult. We have maybe to make some connection with engineer to create. To use the accelerometer sensor or something like that. Então, para cinética tem alguns softwares, mas para a parte de cinemática ficaria um pouco mais complicado, mas que ele pode entrar em contato com engenheiros e ver o que ele pode conseguir. Perfeito. Depois, se a Anne quiser maiores detalhes, a gente pode fazer o contato, a ponte entre ela e o Redha, que ele passa maiores detalhes. O Rodrigo Martins perguntou se calçados com os ditos amortecedores que oferecem no mercado tem uma parcela de ajuda em indivíduos que apresentam patologias que causam uma desregulação no balanço de marcha. Por exemplo, o caso da discrepância de tamanho de membros. So, the student Rodrigo Martins wants to know if shoes with the shock part on them really help with people that have a difference in members, like it's smaller, so that shock would really help this advantage, this unbalance. The student asked the very clever question. The problem with the shock is the objective of
all the fabric, like Nike, like Reeboks, like But I have my own opinion. We used a lot of material to protect this part, but I think it's not the good way. We have to let the foot working with his good mechanic, I would like to say. Ele disse que tipo assim, que essas empresas que fazem como a Nike, que ele faz justamente por causa daquele impacto ali, mas vamos dizer assim, seria para uma pessoa normal. O que a pessoa teria que fazer é deixar o pé, né, ou a parte da pessoa trabalhar por si, sabe, sem essa ajuda. So, just to clarify, Professor, they should let the body work better without this kind of accessory, let's put it this way. After 30 years of biomechanics, I think so. Depois de 30 anos trabalhando com biomecânicos, ele acha que sim. And you can see also... There's just one more question, Professor. No problem. But we can see also in the slide number 31 about, if you can just show them the slide 31, please. Hold on, let me go back to today's slide. So where we see the Nike shoe. 31. Yes. The picture with the Nike shoe. This one? Mm-hmm. Yes, this one. Just to see the shock. It's the circle in red. For the normal. O choque está falando que no contato normal é o que está em vermelho. Yes, if you take this circle and we go at the last curve in red. Se você pegar esse círculo e ir na última curva em vermelho. And we can see, for example, that this shock represents 11, something like that, % of the body weight. Ele vai ver que esse movimento aí só responde por 11% do peso do corpo. Yes, it's the frequency, that we can see. Yes, and what I would like to say is 10%, 11% of the body weight during the few seconds. I think it's not a problem for the body movement. Então, é tipo assim, esses 10 ou 11% desse impacto aí, desse peso, para o corpo humano não é um problema, nessa fração de segundos que ele é usado, desse impacto. Perfeito. Eu vou voltar. We have another question, huh? No? Yeah. Yeah, please. A última questão, a Maria Patrícia, ela colocou aqui um equipamento que ela tomou conhecimento. Eu vou até ler aqui, essa parte não precisa nem ser traduzida, Valério, é só para o público ver, né? O Vibrate, juntamente com o software Prefer Suite, exibe os resultados necessários para a elaboração de laudos, estudos e perícias, através de relatório interpretando o AREN, o fator de crítica e VDVE. Tá? Essa aqui foi a descrição do equipamento dela. Uhum. Aí, ela fez a colocação. Esse equipamento que o Redha apresentou, ele daria exatamente as sequelas que a pessoa teria através dos mecanismos dele, e ele indicaria, então, um tratamento a realizar nesse paciente que passou por esse equipamento mostrado pelo Redha. Então, o que ela quer dizer, se esse equipamento que ele demonstrou, ele aponta sequelas da pessoa já com a proposta do que o terapeuta pode seguir no tocante ao tratamento. Até, Maria Patrícia, se eu tinha algum erro aí na sua ideia, basta que a gente corrija a ideia para o Redha, tá bom? Que eu resumi um pouquinho a questão para facilitar a tradução. So she wants to know if, like, the equipment that you showed are going to show, for example, like the injuries that this person had or eventually could have, and if the information that they're going to have after this used with the therapist will help the person recover.
É isso, não é? Yeah. Tipo assim, só perguntando, só, Alessandro, se checar, resumindo a pergunta, Você confirmou, é isso mesmo. só se vê o tipo assim, porque ele falou que as informações que eles coletam aí é que vai passar para o fisioterapeuta e ele vai trabalhar com os melhores dados, entendeu? O que deu mais resultado, através da vibração. Era o que ele já havia dito antes. Perfeito, então. Perfeito. Bom, nós encerramos a rodada de perguntas, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Nós tivemos aí no horário de pico 150 pessoas prestigiando a palestra do Dr. Redha. Os elogios aqui foram muitos, né? Se eu fosse mostrar todos em tela, a gente não veria a apresentação, nem a fala do Dr. Redha, por conta do quanto de elogios. Mas gostaria que o Valério transmitisse que o pessoal está muito grato, muito feliz com a apresentação dele. Everybody's so happy with your presentation. There are so many thank you notes that you would have another presentation just to thank you for that. Thank you very much, and we keep in touch together. Thank you, big thanks. Eu gostaria de transmitir um agradecimento especial ao professor Redha, Valério, pela disponibilidade dele. Agora já passando da 1h30 da manhã em Reims, e ele se mostrou extremamente colaborativo, extremamente disposto em colaborar conosco. Ele é um parceiro da Unicerrado, ele já se dispôs a fazer uma visita pessoalmente à nossa instituição, quando a gente tiver nosso laboratório de vibrações mecânicas, que, se Deus quiser, será logo. E assim, eu vou transmitir novamente o agradecimento por tudo isso. They would like to say thank you very much for participating, and then for your effort, for being available. And then they know that it's very late over there now. It's over, after 1 in the morning. So they're working on the lab that you are more than welcome to come and visit and come to the university to see them. And for all of you also in France, the same. E para todos, né, vocês daí também irem à França. Para finalizar, só um aviso a todos: a palestra do Dr. Lucas Cacau, ela vai começar com um pouquinho de atraso, pessoal, pontualmente às 21 horas, vai ter início a palestra do Dr. Lucas Cacau, aqui pelo canal do YouTube, tá? Hoje, no primeiro dia do nosso evento, as palestras serão transmitidas ao vivo pelo canal encerrado do YouTube, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Estejam na palestra do Dr. Lucas, que vai falar de algo extremamente importante, a atuação fisioterapêutica frente a pacientes com Covid-19. A gente vai ter uma pessoa altamente gabaritada, representante da Sobrafir, do estado de Pernambuco, falando conosco hoje, uma pessoa extremamente carimbada no assunto, e algo hoje que nos diz respeito, que é algo extremamente atual. E para finalizar, Redha, mon ami, thank you so much, merci beaucoup. Thank you, Alessandro, we keep in touch. Valério, muito obrigado pela colaboração conosco. Eu que agradeço a oportunidade. You're welcome, professor. Agradecemos a todos. Nesse momento, a gente vai travar pouquinho a apresentação e daqui a pouquinho o Dr. Lucas Cacau estará conosco. Até mais.